bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Obrigado por incluir nosso programa A Hora do Estudo Bíblico em sua agenda de hoje. Tem sido uma grande alegria e um privilégio ler os seus e-mails e orar por você, levando os seus pedidos diante do trono de Deus, vez por vez, à medida que você expressa as suas necessidades. Louvamos ao Senhor por este programa. Temos tido um contato real com o povo de Deus. Temos conhecido muita gente, indiretamente, gente que eu jamais sonharia em conhecer. Agradecemos a Deus por você. Por favor, continue a orar por nós se puder e apoie o nosso ministério com suas ofertas. Você é a pessoa principal deste ministério de rádio. Antes, porém, de entrarmos na mensagem e continuar a nossa série que tem como título Como é Deus, vamos buscar ao Senhor em oração. Pai Celestial, nós pausamos para te agradecer pelo grande livro providenciado para toda a humanidade, a tua santa palavra, a Bíblia. Nós te agradecemos porque dentro dos limites deste grande volume, descobrimos não apenas a tua revelação, mas todos os teus propósitos que tu tornaste possível a toda a humanidade. Os teus planos para toda a raça humana. Nós te agradecemos por todas as estações que transmitem nosso programa. Oramos para que muitos de nossos ouvintes de hoje tenham seus corações encorajados, que eles se animem e se fortifiquem contra os caminhos do mundo e a iniquidade do maligno. Oramos, Senhor, pelos que estão internados nas casas de repouso, nos hospitais. Torne, Senhor, este ministério de rádio um dos prazeres espirituais para todos os que nos ouvem hoje. A Ti seja dada toda a glória e louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Creio que você tem sido abençoado nesta série chamada Como é Deus, a primeira pessoa da Trindade Santa. Tem sido uma bênção para mim na apresentação deles e creio que você tem recebido informações que inspiram e edificam. Vamos ao salmo que Davi escreveu, Salmo 139, verso 14. Davi disse: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não sei se você já ponderou longamente neste verso. Ele tem sido uma bênção em meu coração. Eu já li isso várias vezes. Creio que posso testificar como Davi. Eu também louvo ao Senhor porque fui feito de forma maravilhosa. A ciência da anatomia ou antroponímia era amplamente desconhecida nos dias de Davi. Ainda assim, a descrição do homem feita por Davi, tanto do desenvolvimento pré-natal quanto pós-natal, é certamente extraordinária. Talvez uma das declarações mais significantes é que o projeto de Deus e o amanhecer e o desenvolvimento da vida humana é obra de Deus. Ele não separa o que é material do que é espiritual, nem o que é científico do que é teológico, mas ele nos dá pela revelação divina o que na evolução jamais poderá ser produzido. Deus assume onde a evolução deixa a cena. O evolucionista pode traçar a vida até o protoplasma e ali ele precisa parar. A revelação divina vai além deste ponto, dentro de um reino onde a filosofia jamais pode penetrar. Num destes comentários sobre os Salmos, J.A. Alexander fez a seguinte afirmação: Eu te agradeço com temor e por isso sou distinguido. Esta é a tradução do Salmo 139, verso 14. Dr. Alexander vê que o salmista torna em objeto de gratidão e reconhecimento o fato de que Deus o reconhece como alguém distinto e diferente de outras criaturas, tanto em constituição quanto em destino. Pensando que Alexander está correto nesta tradução, podemos dizer que fomos extraordinária e superlativamente feitos. Somos dotados com uma grande capacidade de raciocínio bem superior à de todas as outras formas de vida. Nem um cachorro, nem um macaco, nem um cavalo ou elefante podem somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Você já considerou isso? Veja que o homem, acima de todas as outras criaturas da Terra, tem um conceito numérico das equações para aplicar os cálculos ou estabelecer relações geométricas. Temos aqui uma área em que as feras do campo, os pássaros do céu e os peixes jamais podem chegar. O homem é extraordinária e superlativamente superior linguisticamente.
O homem é a única criatura da Terra que pode expressar seus pensamentos em palavras e apresentar ideias em sentenças inteligíveis. Nenhuma criatura do mundo animal pode intercambiar com a informação humana pensamentos e opiniões pelo uso da linguagem falada. O cachorro pode latir e o gato miar, o cavalo relinchar, os pássaros cantarem, os macacos fazerem macaquices, mas nenhum deles consegue escrever um livro. Mais uma vez, o cristianismo nos deu um exemplo notável das faculdades humanas de se expressar na linguagem falada. Há pessoas que se dizem evolucionistas, mas ainda estão presos à antiga e antiquada teoria da evolução de Darwin, de que o homem, há bilhões de anos, era um punhado de protoplasma que, depois de um longo período de tempo e de um processo evolucionário, desenvolveu num invertebrado e depois numa cobra, depois num pássaro e então num mamífero, num macaco e finalmente num homem. Isso, porém, jamais foi provado e não pode ser provado em laboratório, num tubo de ensaio. Isto certamente não é verdade, e ainda tem gente que acredita nisso. Homens com PhD ensinam nas universidades e faculdades e creem que eles vieram dos animais, coisa que eu sinceramente não consigo entender. Me lembro quando eu era aluno do colegial com 28 anos de idade. Eu era o aluno mais velho da minha turma. Nós tínhamos um professor de biologia que ensinava a teoria da evolução de Darwin. À medida que ele explicava a longa cadeia evolutiva sobre aqueles eventos do protoplasma, transformando-se no que agora nós somos, conhecido como homem. Um dia eu levantei a seguinte pergunta: se isso é verdade, por que não podemos injetar o esperma de um macaco numa mulher, ou pegar o esperma humano e injetar numa macaca e produzir vida? Bem, disse ele, isto é porque há um elo perdido. Jamais consegui entender isso. Para mim não se trata de um elo perdido, mas de um parafuso solto em alguém que crê neste tipo de coisa. Mais uma vez eu digo que o cristianismo já nos deu um exemplo notável da capacidade humana de se expressar na linguagem falada. Nenhum homem vivo jamais tem ideia de quantas línguas e dialetos são falados na Terra. As várias missões linguísticas que vão até as partes mais remotas do mundo para traduzir a Bíblia nas línguas e dialetos nos dizem que eles já trabalharam em cerca de 1.700 delas. Quantas são elas? Na verdade, não sabemos exatamente. Mas sabemos com certeza que os missionários do Evangelho de Jesus Cristo já traduziram porções da Bíblia em centenas delas. Como tamanha impossibilidade pode ser atingida? A resposta está no fato de que as funções da mente humana e do veículo fundamental da expressão do pensamento humano são competências de toda a humanidade. Essas atribuições humanas pertencem aos selvagens tanto quanto do mundo civilizado. A faculdade da fala é uma herança distintiva da herança humana dada por Deus. Somente este ponto já deixou os evolucionistas muito embaraçados. O homem deve agradecer a Deus por esta notável distinção. O homem foi criado de forma extraordinária fisicamente falando. Conquanto eu não esteja altamente qualificado para discutir este assunto, já descobriu bastante em minhas leituras e em minha observação diária para me convencer das evidências abundantes do projeto. Ninguém pode negar ou mesmo duvidar da maravilha e do mistério que é o corpo humano. Vamos pensar nos olhos. Temos um texto em Provérbios, capítulo 20, verso 12. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Falando francamente, eu não preciso ser médico oftalmologista para me convencer de que o olho é um pequeno órgão numa vasta rede de mecanismos que faz do corpo humano algo criado pelo projetista, que é Deus. Eu creio nisso, porque a Bíblia assim afirma. Provérbios nos diz que Deus criou o que os olhos podem ver. De todos os órgãos do corpo humano essenciais para a nossa existência, o olho é o mais desejável, uma vez que ele abre o caminho para os prazeres e os privilégios da vida. O que temos imediatamente diante de nós é a necessidade de Deus. Temos aqui o maravilhoso mecanismo do corpo humano em nosso esforço de mostrar evidência da existência de Deus, o Deus da Bíblia. Dr. A. Randall Short, que foi professor de cirurgia em Bristol, na Inglaterra, escreveu um livro chamado Maravilhosamente Feito. Eu tenho esse livro em minha biblioteca e já li 2 vezes, sendo uma grande bênção para mim. Neste livro, ele mostra, de acordo com o relato bíblico, a criação do homem. Ele disse em certo trecho: o olho humano fornece um excelente estudo de caso, pelo fato de que muitas de suas funções serem plenamente compreendidas. Para que ele funcione de forma apropriada,
O olho deve ser capaz de discernir os objetos à distância, desde centímetros até quilômetros. O mesmo olho que vê um cenário a 7 quilômetros pode ler um livro à distância de alguns centímetros. O olho é adaptado a graus diferenciados de luz, indo muito além da distinção entre luz e escuridão. Os dois olhos devem focar e funcionarem juntos, sendo capazes de se mover em volta para evitar um constante mexer da cabeça. Até mesmo quando o olho está imóvel, uma visão de amplo alcance é possível. Um ser humano normal pode não apenas ver preto e branco, mas até 7 cores, além das muitas misturas. Este presente não apenas acrescenta imensamente aos prazeres da vida, mas mantém longe de perigos. De posse desse raro presente, o homem não pode encontrar nas formas de vida mais inferiores dos animais. Tudo no olho humano é projetado para o prazer, a proteção e o progresso do homem. Como podemos ter noção destas coisas? A Bíblia diz que o Senhor fez os olhos que veem. Nenhum outro ponto poderá ilustrar melhor o nosso estudo. Nunca tive treinamento médico, mas seria um tolo se não considerasse os mecanismos delicados e intrigados do corpo humano, como vindos de um ser sobrenatural que desenhou e criou o nosso corpo. Não posso negar, muito menos duvidar da existência pessoal de um Deus, mas como é esse Deus? Nesta sessão de nosso estudo tratamos da natureza de Deus e minha intenção, se Deus assim permitir, é olhar este assunto de forma mais geral. Vamos agora combinar estas formas em nosso estudo. Sinto de alguma forma que a palavra atributos não é o termo ideal quando usada com relação a Deus, pois pode apresentar algo imposto a Deus. No entanto, quando usamos o termo, temos em mente aquelas excelências ou virtudes que são consideradas como pertencentes somente a Deus. Características de Deus, sem as quais Deus não seria Deus. Enquanto estudamos a natureza de Deus, vamos ver alguns tópicos introdutórios. A natureza de Deus não pode ser compreendida inteiramente pela mente finita do homem. No entanto, devemos perseguir o que é possível compreender e o que o próprio Deus desejou revelar. Jó, capítulo 11, verso 7, levanta a seguinte questão: Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? A resposta é um enfático não. Mas ele não nos proíbe de buscar e perguntar a Deus. Há uma clara revelação de Deus na Bíblia. Assim, as Escrituras Sagradas são um ponto de começo da nossa investigação. O homem não pode aprender sobre Deus apenas através da experiência humana, nem ele pode descobrir a natureza de Deus indutivamente por meios científicos. A revelação especial de Deus é o único meio de se obter um real conhecimento de Deus. O cristianismo está baseado na revelação que é tanto real quanto vital. Esta revelação tornou-se conhecida para nós através das Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. Dentre outras coisas, isso se consiste numa autorrevelação de Deus precisa e final. Quando o homem teoriza, como fez os antigos filósofos que não conheciam a Bíblia, e também aqueles que viviam cheios de incredulidades e preconceitos, não vão aceitar o testemunho das Escrituras e criam sistemas filosóficos. Politeísmo, com muitos deuses, ou panteísmo, que alega que matéria é o próprio Deus e Deus, portanto, é impessoal. Há também o materialismo, que alega que o funcionamento da matéria é independente, passando pela evolução. Em nosso estudo, todos os esforços são para evitar a racionalização e a teorização, mas sempre para descobrir a Deus, pois somente Ele pode se revelar. Vamos agora ver a personalidade de Deus. Será que Deus é um ser pessoal? Sim, Deus é um ser pessoal. Esta é a visão cristã em contraste com o erro do panteísmo. Muitos religiosos são chamados de panteístas. O panteísmo é a crença de que todas as coisas agregam e constituem-se em Deus. Deus está em tudo e tudo é Deus. Para o panteísmo, Deus não é independente do universo e separado dele. Assim, uma mera força inconsciente operando no mundo. Panteísmo difere do ateísmo com sua negativa de Deus e do agnosticismo com a sua dúvida dogmática sobre a existência de Deus. Mas nem os cristãos são verdadeiramente religiosos. A religião tem sido definida como uma crença num poder invisível supra-humano de quem o homem se coloca como dependente e de quem o homem se julga de alguma forma responsável. A religião inclui a ideia de comunhão entre Deus e o homem. Portanto, se Deus não fosse um ser pessoal,
não poderia haver um meio de comunhão. Não pode haver comunhão verdadeira entre o homem e uma mera influência. É absolutamente essencial a uma verdadeira definição da religião, sendo tanto Deus quanto os homens seres pessoais. A linguagem inerrante da Bíblia coloca claramente que há uma similaridade a ser traçada entre Deus e o homem, que torna possível a comunhão entre os dois. Vamos ler algumas passagens das Escrituras. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. As faculdades e os elementos constituintes que pertencem à personalidade, 3 elementos, inteligência, emoção e vontade, pertencem a Deus e ao homem. Deus afirma que há correspondência entre ele mesmo e o homem. Portanto, o homem é justificado traçando as características de Deus, através do padrão de sua própria personalidade, embora o homem esteja em seu estado caído e imperfeito. Lembre-se agora que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, o plural se refere a 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Dessa forma, Deus, o Pai, disse a Deus Filho e a Deus Espírito Santo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Devido ao pensamento humano, usamos algumas expressões para falar de Deus. As Escrituras falam de antropomorfismos, que são associações de atributos humanos e sentimentos que se relacionam a Deus como um ser espiritual. Dessa forma, lemos sobre a face de Deus. Lemos sobre os braços de Deus, os olhos de Deus, a boca de Deus, suas mãos e seus ouvidos. Todos estes termos são usados na Bíblia, e há muitos como estes em todas as Escrituras. Quando estes membros dos corpos humanos são referidos a Deus, tais descrições não querem dizer que Deus tenha estes membros, mas que ele possa desempenhar estas coisas com as funções destes membros mencionados. Em outras palavras, lemos em 2 Crônicas 16:9 e Salmo 94:9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Podemos então entender estas expressões. Portanto, Deus se iguala às nossas capacidades e usa esta linguagem para que possamos entender. Há uma vasta diferença entre a personalidade divina e a humana. Semelhança original da imagem de Deus em Adão e Eva era perfeita. Depois da queda do homem, sua personalidade era imperfeita, de forma que somente Deus possui uma personalidade perfeita. Ainda assim, há certa semelhança entre a pessoa caída com a sua personalidade e a de Deus, que é perfeito. O homem, como ser pessoal, precisa de um Deus pessoal. Ambos são semelhantes naquilo que possuem nos elementos que constituem a sua personalidade, que, mais uma vez, eu reforço: inteligência, sensibilidade e vontade. Num sentido criativo, o homem está relacionado a Deus, mas a única maneira que ele fala de Deus é através da linguagem humana. Como alguém precisa conceber e expressar nossos pensamentos sobre Deus? Lemos nas Escrituras: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos capítulo 17, verso 28. Certamente há atributos e características em Deus que o homem não consegue expressar em termos de linguagem humana, mas Deus veio até nós para que nós o conhecêssemos e encontrássemos o caminho de volta para ele. Desde que Deus falou que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, nada podemos fazer a não ser aceitar esta declaração e trabalhar sobre isso. O Deus da Bíblia, que é o Deus da criação, e o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diferencia-se do homem em sua expressão de inteligência, sensibilidade e vontade. Aceitamos o testemunho de que sua compreensão é infinita. Lemos isto no Salmo 147, verso 5. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Isaías capítulo 40, versos 28. Não sabes, não vistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Semelhantemente, as Escrituras declaram que Deus possui a sensibilidade daquelas propriedades atribuídas a ele, tais como angústia, ira, ciúmes e amor. Depois, quanto ao exercício da vontade que se manifesta em Deus, o salmista testificou dele:
Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Descobrimos isso no capítulo 6 de Deuteronômio, verso 15, e no Salmo 115, verso 3. Isaías cita o próprio Deus dizendo: eu farei tudo como me agrada. Pegue estas duas citações agora. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Eu farei tudo como me agrada. Adicione a isso o que nos dá Daniel. Deus faz as coisas de acordo com a sua vontade, no exército do céu e entre os habitantes da terra. Da próxima vez que você abrir a sua Bíblia para ler, procure os pronomes pessoais usados para Deus, tais como tu, ele e dele. Os pronomes usados por Deus não são neutros como se ele fosse uma mera força ou princípio, mas são pronomes pessoais do gênero masculino. Dessa forma, Deus é representado como tendo uma personalidade. Em sua personalidade singular, o Deus da Bíblia é diferente dos falsos deuses criados pelo homem. Apenas o Deus da Bíblia tem uma personalidade viva. Portanto, ele está acima de tudo mais e jamais deve ser colocado no mesmo patamar dos deuses humanos. Deus não assume o segundo lugar para ninguém, nem nada. As divindades da idolatria facilmente admitem a Cristo nos seus templos, entre seus milhões de deuses, mas o Deus eterno e soberano não aceita nenhum deles. Há inúmeras religiões no mundo, mas o cristianismo é uma delas. O mundo alega ter muitos salvadores, mas Cristo é o único deles. Quando a arca de Deus foi colocada no templo de Dagon, aquele Deus feito por mãos de homens foi demolido. Leia a história em 1 Samuel, capítulo 5. Se os profetas de Baal escolheram desafiar ao Deus da Bíblia, eles tiveram que aprender, para seu próprio mal, que seus deuses são impessoais e, portanto, não podiam ouvir ou falar para responder aos seus apelos. Leia a história em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias enfrentou os profetas de Baal. Os profetas de Baal clamaram para o seu Deus para que chovesse fogo dos céus, mas não houve resposta. Por quê? Porque era um Deus surdo, criado pelos homens. Ele não podia ouvir nem falar, ele não podia responder. Ele era um simples Deus da imaginação humana. Não havia Deus verdadeiro e nenhum Deus chamado Baal. O advento do Evangelho de Jesus Cristo é uma dinamite que explode as fundações das religiões do mundo. Esta é a razão por que os líderes da idolatria lutam para banir o cristianismo de sua presença. Não havia maneira possível de se conhecer a Deus longe de Jesus Cristo. Há certa revelação na natureza de Deus, com certeza, e Deus pode ser visto em outros aspectos, mas conhecê-lo de forma completa, pessoal e experiencial é necessário crer em Jesus Cristo. Mais uma vez me refiro ao homem em nossa comunidade para quem eu tentava dar o meu testemunho recentemente. Ele disse: eu creio em Deus, mas não creio em Jesus Cristo. Meu amigo, não há outra forma de encontrar-se com Deus a não ser através de Jesus Cristo. Não há outra maneira de conhecer a Deus longe do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para conhecer a Deus, amigo ouvinte, você precisa ouvir o Senhor Jesus. Ele veio revelar Deus ao homem. Quando Jesus nasceu, ele abriu a cortina e trouxe Deus para a visão do homem. Eu jamais soube como era Deus até que conheci o Senhor Jesus. Eu creio no Deus da natureza, eu creio no Deus da Bíblia como alguém real, mas não o conhecia de verdade até que fui salvo, até que nasci de novo através da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa nascer de novo, meu amigo. Precisa de um Salvador, você precisa do Filho de Deus. Quando você vier a Cristo, já terá chegado a Deus. O Deus da Bíblia é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus. Ele quer ser o seu Deus hoje, neste dia. Você pode ter a Deus se confiar em Cristo Jesus como seu Salvador pessoal. O nosso tempo está acabando. Se o Senhor assim permitir, estaremos de volta em nosso próximo estudo. Deus é eterno, a eternidade de Deus. Até lá então, continue olhando para o alto e que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.